Olá, olá você que está aqui acompanhando a gente, assistindo esse programa. Tenho certeza que você vai gostar do assunto de hoje. Primeiro, porque a gente está unindo duas pontas de um assunto que é muito interessante, que tem a ver com gestão, e gestão em escritórios de advocacia, gestão de uma maneira geral, numa pesquisa que é feita pela FIA Business School, e nós estamos aqui com a head dessa pesquisa, com a coordenadora dessa pesquisa, a professora Lina. Vou apresentar as nossas participantes aqui da conversa de hoje. Lina Nakata, ela é da área de administração de empresas, uma uspiana, que também fez FIA, né? Dá aula na FIA, dá aula no INSPER, no Mackenzie, ou seja, já está aí, ó, dominando a área da gestão nas grandes escolas no Brasil. E nós temos a Camila Sato, que é também da área de administração, fez carreira no setor financeiro, né, o que é bem diferente, né, Camila? E foi para um escritório de advocacia, o Lobo de Riso Advogados. Está lá desde 2017 e responde pela diretoria de recursos humanos do escritório. Ou seja, a gente já está vindo aqui para uma geração de escritórios que se preocupam com gestão, se preocupam com pessoas, né? Vou deixar a Lina falar um pouquinho, Lina, sobre a pesquisa, por favor. E como é que foi que você entrou nessa... Eu sei que você é da área de RH, né? Especializada nessa área. Como é que surge a pesquisa para a Lina, professora? Muito bom. É um prazer estar com vocês. Obrigada. E a pesquisa ela surge em 2006 com uma iniciativa que foi feita em parceria com a revista Exame Você S.A. naquele momento. Uhum. E a ideia era destacar as melhores empresas para trabalhar. E é um processo em que a gente tem essa preocupação de manter uma pesquisa atualizada com as tendências que acontecem nas organizações. E foram muitas mudanças nesses últimos anos. A gente sabe, né, que o quanto que as empresas enfrentam desafios relacionados a pessoas, principalmente. Em 2020 houve uma mudança de metodologia e também de nome, Lugares Incríveis para Trabalhar. Uhum. E com isso a gente consegue, então, né, entender o que acontece com a experiência do colaborador, qual é a jornada das pessoas. E aí a gente também, né, consegue reconhecer as boas organizações como um lugar incrível para trabalhar, como é o caso da Lobo de Riso também. E a gente também tem a premiação dos lugares mais incríveis. É uma pesquisa que conta com um fundamento sólido, teórico, né? A gente tem vários pesquisadores da FIA e da USP para contribuir com a pesquisa, então nossas escalas são todas, né, validadas. E a gente acredita muito, né, que as empresas conseguem usar desses resultados para promover um ambiente mais saudável, mais agradável, mais, né, satisfatório para quem está lá. Perfeito. Agora, vocês têm, a gente conhece outras pesquisas internacionais, né? Como é que a pesquisa da FIA, Lugares Incríveis para Trabalhar, ela se posiciona em relação às internacionais? Eu diria que o primeiro diferencial é que é gratuita, então isso mostra o quanto que a gente é isento, né, desse processo. O segundo diferencial é que é uma pesquisa auditada, que não acontece com as outras, né, que são aplicadas. A gente tem a preocupação de entender se aquilo que a empresa informa é realmente verdadeiro, né? A gente não quer só que a empresa tenha ali as boas intenções, vamos dizer assim. Então, vocês vão à empresa? Não são reuniões virtuais. Então, é um Uhum. grupo de especialistas, independente da nossa equipe, que faz essa verificação. E a gente considera isso bem importante, né, para evitar qualquer tipo de fraude. E um terceiro diferencial é que a gente conta com essa metodologia robusta para conseguir captar os dados mais precisos e assim, né, as empresas podem fazer suas intervenções. Coisa bacana. E aí, Lobo de Riso, na mão da Camila. Foi você, Camila? Foi sua ideia participar dessa pesquisa? Conta um pouco pra gente. Bom, obrigada pelo convite, prazer estar aqui com vocês. Foi uma ideia de uma pessoa do meu time, que inclusive a Lina conhece, que é a Carol. Então a Carol trouxe essa sugestão para a gente participar da pesquisa. Foi muito interessante esse processo, porque a gente começou, a primeira participação nossa foi em 2021. Então, como a Lina comentou, de forma gratuita,
a questão da condução da FIA, né, da gente entender um pouco mais sobre a metodologia, entender o processo de auditoria foi fundamental para a gente, né, no nosso processo decisório de participar. Todo o nosso corpo de comitê executivo e liderança mais alta do escritório participou também desse processo, dessas conversas iniciais, então ter o buy-in deles também foi muito importante para a gente. Na nossa primeira participação, a gente falou muito com a Lina sobre isso, do quanto é importante a gente ter um instrumento em que a gente pudesse, de fato, medir ali qual que é a aderência que as pessoas, de fato, tinham com relação à nossa cultura, nossos valores, se tudo aquilo que a gente ouvia do mercado realmente estava refletido de uma maneira mais objetiva. Então, assim, o que nós, dos nossos pontos mais positivos poderiam ser reforçados e outras coisas que poderiam estar ali no nosso ponto cego, de coisas que a gente teria uma escutativa dos nossos integrantes com isenção, de uma maneira estruturada. Então, assim, foi um processo muito bacana para a gente, essa primeira participação. E desde então a gente nunca mais deixou de participar. A gente vê ganhos, assim, todos os anos, a gente tem consistência ali de análise desses resultados. Então, tem sido um processo muito bacana para nós. Muito bom. E foi difícil convencer a liderança do escritório a participar? Acho que esse foi o ponto mais interessante e eu diria que no nosso caso, especialmente no Lobo de Riso, não estou puxando sardinha aqui para o nosso lado, não, assim, foi muito bacana, eles participaram do processo todo de decisão e a gente sempre levou a participação na pesquisa muito a sério no sentido de quanto isso poderia ser produtivo para nós e o quanto a gente aproveitaria desses resultados para melhorar o escritório e muito menos numa plataforma de participação ou premiação para parecer que a gente poderia ter um bom ambiente ou ser premiado. Então, acho que isso foi fundamental, a credencial da FIA, o processo todo super sério com relação ao tratamento dos dados. A gente precisava garantir a confidencialidade para dar segurança para que as pessoas também estivessem tranquilas de responder de maneira muito honesta e transparente. Porque é anônimo, né? Exato. Pesquisa é anônima. Eu acho que é um ponto importante, né, Lina, para a gente trazer. Exato, ninguém vai ser crucificado ou perseguido ao responder, porque né? a proposta da pesquisa não é, né, entender pessoas ou, né, grupos insatisfeitos, e sim como que aquele ambiente está, né? A empresa precisa ter ali ações entendendo o todo, né, o grupo, porque a gente não resolve, né, tirando pessoas ou, né, tentando penalizar alguma coisa nesse sentido. Perfeito. E aí vocês conseguiram, então, trazer o time, né? Porque para quem está acompanhando a gente, né, o Lobo de Riso é um escritório grande, é um escritório full service, né? Atende várias práticas, são 350 pessoas, né, no geral, né? Desse time, 190 do corpo jurídico que vocês chamam, né? Que são advogados, mais estagiários, né? E 43 sócios, né? Então, é uma empresa grande, né? De bastante gente, né? Exato. Eu acho que esse processo foi muito bacana pra gente, assim, a gente teve que bolar uma estratégia de comunicação para que as pessoas também se sentissem seguras, né, sobre a participação, sobre a questão do anonimato. A nossa liderança, então, nossos managing partners, né, de todos esses períodos, pegamos 2 managing partners, né, durante esses ciclos de FIA, sempre foram muito presentes, muito participativos, então, isso ajuda muito, né, quando você tem um engajamento tanto dos líderes das áreas que a gente chama de institucionais, né, nossas áreas administrativas, quanto os sócios, o corpo jurídico, engajados, isso faz muita diferença, né? Então, isso gera mais credibilidade, isso faz com que aumente o número de participantes, e aí a gente tem um resultado com mais qualidade ali para poder trabalhar em cima das análises e de planos de ação. Agora, ganhar prêmio é bom também, não é? Ganhar prêmio é bom também, e eu acho que tem que ser uma consequência, né? Então, nossa primeira participação, a gente não foi premiado. A gente tinha poucos até informações de dashboards e tudo mais. A gente se aprofundou, mergulhou fundo nos resultados. Trabalhamos ali vários
planos de ação de coisas que a gente entendia que fazia muito sentido, outros pontos que a gente entendeu que a gente precisaria continuar reforçando ou trabalhar de maneira mais propositiva e intencional. Então, assim, no segundo ano, quando a gente participou e foi premiado, foi um reconhecimento muito bacana coletivo, né? Porque um bom ambiente de trabalho não é o RH que faz, não são os sócios que faz, né? São todas as pessoas que participam e que estão ali no dia a dia, e é isso que faz com que as pessoas de fato acreditem, continuem participando, continuem envolvidas. Então, abrir um espaço para ouvi-los foi muito interessante ver o quanto eles tinham interesse em contribuir para que o escritório melhorasse. Eu acho que esse foi o principal ganho. E, claro, ser premiado é muito bom, mas foi uma premiação para o escritório, então acho que isso foi um mais satisfatório, assim, pra gente em RH. Uma premiação construída. Exato. Lina, e conta um pouquinho pra gente como é que funciona o pós, né? Depois a gente ouve também a Camila falando sobre isso, porque a empresa, o escritório vai lá, responde um monte de coisa. É cansativo, gente. A gente já fez também. Né? É cansativo, são várias etapas, mas vale a pena. E aí, o que acontece depois? Pois é, a gente tem esse processo da aplicação da pesquisa com os colaboradores, então todos os colaboradores devem ser convidados para participar, independentemente se a empresa tem 50 funcionários ou 50 mil. E a partir disso a gente tem, né, a tabulação desses dados e a gente apresenta os resultados. Então, de forma gratuita, a gente apresenta para todo mundo que participa e para aquelas empresas que desejam um detalhamento maior, um aprofundamento das análises, a gente também oferece os planos que são, né, bem mais, né, claro, com mais informações que vão levar, né, a conclusões mais direcionadas. Então, a gente sabe que olhar o todo é importante, mas olhar também de forma segmentada as necessidades específicas de cada cargo, as dores de cada área, de cada gestor, vai fazer a diferença. E do outro lado, o RH também responde esse questionário, sim, que é, né, cansativo, ok, mas o que é legal é que é um aprendizado para a empresa, né? À medida que o RH responde aquele conjunto de práticas, se ela possui ou não e como que ela descreve, ela também faz uma autoanálise. Será que eu estou indo por esse caminho? À medida que eu respondo, puxa, eu não tenho tantas dessas práticas, até que ponto que eu consigo também implementar para o próximo ciclo, para os próximos meses ou próximos anos, né? E é o crescimento que a gente vê de muitas empresas, né? O que eu gosto muito desse trabalho é acompanhar as empresas, a sua evolução. Cada ano existem pontos ali mais importantes a serem cuidados e a gente vai, né, trabalhando. Então, mesmo uma empresa que está em primeiro lugar, ela também está preocupada, né, em se manter em primeiro e manter ali a excelência do seu ambiente, né? Então, cada um tem o seu momento, a sua maturidade e a gente vai acompanhando tudo isso, né? Então, a empresa, ela tem a consulta com os colaboradores, a consulta com a RH sobre as suas práticas e a nossa devolutiva é sobre tudo isso, né? Como está o clima organizacional, como estão as práticas, a gente determina ali as pontuações de acordo com a nossa metodologia e conversamos sobre, né, o que acontece. E a ideia é que a gente consegue também, né, ver como que estão, né, essas práticas, a qualidade dessas práticas e o quanto que essas práticas estão sendo efetivas, né, na visão dos funcionários. Às vezes a gente vê um descolamento, né, de um lado ou de outro. Muitas práticas muito boas que talvez não são comunicadas ou não estão absorvidas, né, no ambiente e as pessoas não estão tão satisfeitas assim. Ou até às vezes tem empresas que quase não têm prática, né, pelo menos estruturada de acordo com a pesquisa, mas as pessoas estão felizes e tá tudo bem também, né? Quer dizer que a liderança tá fazendo a diferença, né? O dia a dia ali é motivador. Mas aí num caso como esse, essa empresa pontuaria suficientemente para... Aí também depende, porque para a premiação, para a certificação é exigido o mínimo de 75 pontos da pesquisa de funcionários. Já para a premiação, essa parte, né, que a gente ouve o funcionário, vale 75% e 25% as práticas. Então, as práticas contam também. Então, Camila, aí, né, vocês fizeram no primeiro ano, né, 2021, né? E aí, bom, vamos voltar para a prancheta, né? Porque temos que fazer muita lição de casa para fazer. Sim. Como é que foi esse processo? Vocês contrataram a consultoria posterior? Como é que foi isso?
Bacana. Bom, primeiro a gente teve um processo de apresentação dos resultados, então a gente levou essa apresentação de resultados à Assembleia de Sócios, a gente levou isso em comitê executivo, a gente trabalhou ali com todas as lideranças de áreas institucionais para poder ter o Bain e a gente conseguir também desenvolver aí um compromisso para planos de ação e coisas que a gente poderia melhorar a partir daí. Então, acho que esse processo foi bastante importante. A gente voltou a contatar a Lina para aprofundar a análise dos resultados, ter acesso a outros dashboards, para a gente conseguir entender melhor que tipo de ações, porque foi o que a Lina falou, às vezes a gente teve, por exemplo, ações ou iniciativas institucionais, então a gente entendeu que era importante ter um programa de qualidade de vida em que as pessoas conseguissem entender, como por você, que tinham todas as ações conectadas do que estava sendo dito ali, quais ações de atividade física ou mental que as pessoas estavam solicitando, então a gente reforçou naquele momento, até ações mais pontuais, então em determinadas áreas a gente percebeu que tinha algumas questões mais específicas, ou de comunicação, ou de flexibilidade, então poder trabalhar isso numa esfera mais estratégica, de uma maneira mais ampla e também mais customizada, personalizada, só foi através das análises mais aprofundadas, Claro. né? Então, acho que foi um processo de aprendizado, assim, ao longo desses anos. A gente vem construindo isso muito em parceria com a Aline, enfim, com a FIA. Mas a gente veio desenvolvendo muito desde a primeira participação até hoje. É uma coisa que é uma construção evolutivo. mesmo, né? Exato. Que legal. E agora, você diria que, eu sei que a pesquisa da FIA precisa de pelo menos 50 pessoas na equipe, né, 50 funcionários, colaboradores na empresa para poder participar, né? Senão você não tem as informações necessárias, inclusive, para as avaliações, né? O Lobo de Riso tem bem mais do que isso. Um escritório menor, você acha que conseguiria participar? Eu acho que sim, assim, se não me falha a memória, a Lina também já comentou conosco que tem outros escritórios participantes de porte menor, em tamanho menor do que o nosso. Eu acho que aqui a questão é muito mais da confiança que você consegue gerar dentro do escritório, sobre a confiabilidade, sobre a questão da confidencialidade e da seriedade com que a gente vai tratar os resultados, né? Porque também se a gente faz todo esse movimento, as pessoas se predispõem a serem transparentes, dizer ali as coisas que elas acham, que elas concordam, que elas não concordam, e a gente simplesmente engaveta o resultado, a gente perdeu a credibilidade e a partir daí não tem mais como. É muito mais difícil você retomar e ter adesão. Então, independente de sejam 50 ou 350, acho que assim, esse processo de comunicação e de ter de fato um plano estruturado, de trabalhar o pós, né? Então, assim, hoje a gente tem uma preparação de meses, né? De pré-pesquisa, durante a pesquisa, engajamento para as pessoas participarem, pós-pesquisa, análise, plano de ação e acompanhamento. Então, assim, hoje a gente consegue fazer quase o ciclo todo, mas quando a gente começou, o mais importante é que a gente tivesse participação e que as pessoas de fato confiassem que a gente trataria isso de maneira anônima, que a gente faria o tratamento das questões que precisavam ser endereçadas e que isso seria levado adiante, seja nas lideranças, seja em comitê executivo ou até na Assembleia de Sócios. Então, acho que esse processo é um processo de construção que precisa ter credibilidade, precisa ter uma relação de confiança para que isso seja sustentável. Muito, do seu ponto de vista, enquanto você estiver no Lobo de Riso, vamos ter pesquisa. A gente está se preparando para esse ano, inclusive, né, Lina? Aliás, é isso, né? Já está aí, né, Lina? As inscrições estão abertas, né? Fica praticamente o ano todo. Então, para quem quer começar já no final do segundo semestre, setembro, outubro, a gente já inicia. E a gente fica com as inscrições sempre até o final de maio e até o final de junho aguardamos a coleta. Essa coleta Mas quem quiser entrar agora pode? Sim, com certeza. O único requisito Então, é 50 pessoal... funcionários ou mais. Uhum. E como é que faz para participar? Conta para os nossos... Sim, a gente tem, né, o nosso site, então é Lugares Incríveis, né, FIA, lugaresincríveis.fia.com.br/inscrição. Muito bom, é só acessar esse endereço e lá você vai encontrar todas as informações necessárias
para poder participar. Agora, Lina, você inclusive escreveu um artigo para a gente bem interessante, porque falar um pouquinho aqui dessa parceria com a análise editorial, né? A gente foi procurado pela FIA, eu sou uma fã da FIA, ex-aluna, né? Gosto muito do trabalho da FIA há muito tempo, justamente para tentar abrir essa possibilidade para um mercado, né? Que a Camila pode corroborar que a minha ideia é um mercado que está se organizando, né? E muito grande, com muitas empresas, né? Muitos escritórios, contratando muita gente. Então, é uma indústria importante, né? No nosso país, né, Camila? Sim, sem dúvida. E aí, a gente está abrindo, então, para a participação, né, de escritórios no Brasil inteiro, né? Para que possam rever suas práticas, conhecer o seu time, entender o que as pessoas pensam, né? Agora, a gente pode botar um pouco de medo, né, Camila, no povo, porque a gente está falando, começou, não sai nunca mais. Eu acho que a questão da continuidade é isso, né? A partir do momento que você tem um instrumento mais objetivo e ter um acompanhamento histórico, a gente consegue medir. Então, medir as ações que a gente fez, qual foi o resultado, qual foi a percepção das pessoas, né? Com essa questão da segurança, delas poderem estar ali de maneira muito sincera e transparente, dando essa opinião. Então, isso, para mim, é importante porque isso gera muito mais robustez, tendo um track record aí, né? Um histórico daquilo, das primeiras ações. E como a Lina falou, né? A cada ano você tem variáveis diferentes. Tem variáveis de mercado, você pega pandemia, você pega uma época que tem um cenário econômico muito mais difícil, você pega uma época em que os mercados dentro da advocacia estão mais aquecidos ou menos aquecidos. Então, tudo isso acaba influenciando, né, dentro das empresas. Então, você não tem só fatores internos que a gente monitora. A gente tem variáveis que são incontroláveis, que estão no mercado externo, e a gente precisa nos adaptar e aí estar mais antenados e entender como se movimentar com base nisso também. Muito bom. Eu posso comentar? Claro, né, por favor, Lina. Para a gente, essa oportunidade da parceria com a análise é incrível porque a gente consegue se aproximar com esse setor, né? A gente sabe o quanto que é importante ter análises setoriais, porque como a Camila trouxe, são desafios específicos e é difícil, né, comparar com tudo, né? Quando a gente traz o benchmark ali, ele é relevante para entender, né, questões que sim, né, até que ponto que eu devo me preocupar quando eu vejo uma nota mais baixa com a satisfação com o salário, por exemplo. Né? Salário é sempre um ponto crítico, Exato. mas a gente faz uma comparação relativizada, né? O orgulho com a empresa geralmente é um ponto alto, mas também precisa de uma análise relativizada. E a gente sabe que os escritórios de advocacia têm ali características próprias, né? Ela se aproxima muito com serviços especializados, que é o caso de consultoria, ou talvez até o mercado financeiro, mas é muito diferente de uma indústria, né? De uma empresa, de um hospital, de uma escola. E claro, são pontos ali que a gente também precisa de uma precisão maior de comparação, né? Então, quer dizer, isso melhora, né? Ter mais escritórios participando melhora o seu benchmark, a compreender, né? Esse cenário, né? De entender, assim, o quanto que é normal, ok, né? Sobrecarga de trabalho vai acontecer em muitas empresas, mas provavelmente é algo que aparece ali com mais evidência, né? Nesse setor. Muito interessante esse ponto, porque realmente a gente, no Brasil, de maneira geral, a gente carece de informação, de métricas, como a Camila falou, né? Inclusive para a gestão são fundamentais, né? Muito mais fácil, muito mais assertivo trabalhar com métricas, né? E também a gente, para a área jurídica, então, está tudo sendo feito, tudo sendo construído, né? Então, ter um benchmark aí com credibilidade é fundamental para o próprio setor, né? Ajuda o setor a evoluir, não é? Sem dúvida. E você trouxe um ponto, que é uma das insatisfações que aparecem, inclusive eu estava dizendo antes, você escreveu um artigo sobre isso, né, mostrando que tem aí um desafio nesse mercado em termos de gestão de pessoas. Né? As pessoas reconhecem lideranças, elas se sentem estimuladas em geral, não é isso, Exatamente, Lina? as lideranças são muito mas acham que trabalham muito.
e que não Isso. são reconhecidas. Isso, o ponto forte é essa proximidade das pessoas, um ambiente amistoso, a gente vê as relações interpessoais de boa qualidade, que é bem comum, né? Esse ambiente, entre aspas, escritório de uma forma geral. E existe, né, essa parte aí, vamos dizer, mais humanizado. Mas é isso, né? A gente tem os efeitos colaterais, muitas metas, muitos resultados, pressão e jornadas de trabalho mais extensas, né? A gente entende que para diversos tipos de negócio é inevitável, né? Mas Uhum. existe sim, né? Possibilidades de cuidado, tempo mais equilibrado com a vida pessoal, vida profissional, né? Então são pontos que aparecem como características mais relevantes. E como é que a gente lida com isso, Camila? Perguntas de US$ 1 milhão, né? Eu acho que são desafios, assim, sou mais otimista, assim como você, eu vejo uma evolução do setor jurídico de maneira geral, em termos de profissionalização, em termos de preocupação com gestão, saúde mental e Uhum, flexibilidade. Acho que isso é uma crescente, acho que a gente vem se organizando, falo com outros pares, né, de outros escritórios também, né, de portos maiores, enfim, que tem isso na agenda estratégica já do escritório. Mas de fato é uma preocupação, né? Assim, o que a gente tenta fazer dentro do escritório, a gente sabe, né, principalmente nas gerações mais novas, quanto essa preocupação é genuína sobre essa questão do equilíbrio, sobre essa questão do trabalho e do bem-estar, e de ter uma qualidade de vida. A gente vem trabalhando em algumas frentes, né? Então, acho que em muita. Do nosso ponto de vista, no nosso foco estratégico desse ano, a gente vem fazendo um investimento muito forte em tecnologia, em IA. Então, assim, de certa forma, isso é uma coisa que pode nos ajudar a diminuir um pouco essa carga excessiva, né? Então, a gente está olhando para isso de como melhorar internamente nossos processos para que isso também deixe de ser essa sobrecarga em termos de processos de trabalho, em volume, em tempo. A gente também tem uma preocupação dentro do escritório, né, de ser muito transparente. Então, assim, essa proximidade que a gente tem, né, dos sócios, do nosso managing partner, da liderança, de estar conversando diretamente com as pessoas. Nós somos o último escritório a voltar para o presencial. Dos maiores que a É gente mesmo? conhece. Sim, a gente voltou ano passado. A gente ainda tem todo um processo de volta. A gente avisou com meses de antecedência que a gente voltaria. Então a gente deu a flexibilidade para as pessoas voltarem a se organizar para voltar para o escritório. A gente manteve a liberdade para que as pessoas também pudessem escolher os dias que elas iriam para o escritório. Então, assim, a gente tem hoje um modelo híbrido, porque a gente entende que o modelo híbrido funciona, tem que ter a É convivência necessário, né? presencial, a gente sabe o quanto isso faz diferença, né, de qualidade, para que realmente haja troca, mas fazendo isso de uma maneira próxima, respeitosa com as pessoas, combinada. Então, tudo isso são questões que eu acho que vão atenuando e amenizando, né, esses desafios, mas é evidente que a gente não tem todas as respostas, então a gente também não sabe como a gente vai treinar tudo isso, a gente está correndo atrás do tempo, né? E a tecnologia é muito mais rápida do que, infelizmente, nós humanos. Mas acho que assim, apesar dos desafios, eu acho que tem caminhos, acho que a gente vem buscando coletivamente, com outros escritórios, individualmente, e eu tenho uma perspectiva mais otimista, assim, mais positiva. Ah, eu não posso deixar de aproveitar essa oportunidade com vocês duas para trazer. Você falou em tecnologia e inteligência artificial, é o assunto do momento, né? Como é que vocês estão vendo o impacto da tecnologia, da inteligência artificial nas pessoas? Tem medo? Tem desespero, assim, tipo, vou perder meu emprego? Ou o jovem que está se formando né, no Lobo de Risos, contrataram menos estagiários, de repente? Nina, começa. O Bom, que na você vê por aí? pesquisa, a gente mede se a pessoa usa IA no seu trabalho ou não, e de Uhum. uma forma geral, 2/3 ainda não usa IA no trabalho,
Olha, Então é um número significativamente grande, alto, mas é. como eu falo, tem de tudo. Mas claro, Uhum, alguns setores eles são mais intensos, então a gente vai olhar para o setor de tecnologia, mais de 80% usa, uhum. e claro, né, Nos isso vai serviços em variar geral, você bastante. teria uma Nos ideia? serviços em geral também ele fica ali na média, porque depende do tipo de serviço também, né? A gente Tá. tem serviços mais operacionais, como o call center, por exemplo, Uhum. que vai ter menos uso, ou advocacia que vai ter mais, né? Então, é o que a gente tem, mas a gente acredita que isso vai aumentar, claro, ao longo do tempo. E isso dá. Como é que impacta o ambiente de trabalho? Boa pergunta. O que a gente percebe é que ainda não existe um dado que correlaciona bem com isso, mas o que a gente percebe é que existe assim essa relação de quanto mais eu uso novas tecnologias, IA e tudo mais, é uma pessoa mais protagonista dela mesma. Então, isso faz com que seja um perfil mais positivo para as empresas, porque são pessoas que também percebem melhor o ambiente, porque ele também se sente responsável por, né, promover aquela qualidade do ambiente de trabalho. Então, tem essa correlação, ela não é tão forte, mas ela é bem positiva quando a gente olha não só para esse aspecto desse uso, desse protagonismo, mas para todas as outras características. Muito legal. Camila, na prática ali. Na prática é muito difícil saber qual é o impacto que isso vai ter, assim, pra gente ou pro setor, até porque Vocês não é não só sentem exclusivamente. ainda no escritório? Não, sentimos, com certeza, né? Eu Hum, acho que para qualquer mercado, não só nós do mercado jurídico. uhum, A FIA nos apoia, né? Então, assim, tem uma pergunta mais específica, né, falando uhum. sobre isso. A gente percebeu que, num primeiro momento, as pessoas tinham receio, né? Então, é normal, né? Assim, o que vai acontecer? Será que eu vou perder meu Exato. emprego ou não? E aí, o que a gente tem feito dentro do escritório é trabalhar no sentido de como é que a gente traz as pessoas para entenderem que você só vai perder o seu emprego se você não entender sobre a inteligência artificial, não que isso necessariamente vai te substituir, né? Então, recentemente a gente teve a criação de uma diretoria que a gente chama de eficiência e inovação, que não olha só para ferramentas de inteligência artificial, mas para eficiência de processos e de inovação num conceito mais amplo. Então, o Muito que a legal. gente tem feito é massivamente investido em treinamentos, fazer com que as pessoas se aproximem, conheçam novas ferramentas, testem, sejam os agentes, né? Então, assim, comecem a participar desse processo para desmistificar mitos e fantasmas e estejam mais nos ajudando, né? Porque, inclusive, essa geração que traz sugestões, que traz novas ferramentas, que pode participar de maneira mais ativa, e se elas tiverem essa relação tranquila e de confiança, de que eles serão ouvidos e de que isso vai ser testado e que isso também vai ser levado em conta, a gente consegue fomentar isso e a gente vem trabalhando isso desta forma, pelo menos no nosso escritório. É importante que as pessoas se sintam aliadas, né, às novas Exato. tecnologias. E o que a gente percebe também de curioso é que, né, além de usar IA ou não, quanto mais as pessoas usam IA, mais elas têm medo de serem ameaçadas pela própria tecnologia, né? Então, é uma relação interessante. De amor e ódio. Isso, Você vai descobrindo que ela é aquela isso, ferramenta exato. capaz, né? Muito bom, muito bom. Gente, eu acho que a gente cobriu bastante coisa aqui, né? Camila, eu queria só trazer o ponto da ação que o Lobo de Riso tem aí na área socioambiental e com diversidade, essa coisa toda, né? Claro. E como trazer essa questão, como isso impacta no ambiente, né? Porque você foi a pessoa que organizou essa frente ali, né? Claro, com o maior prazer. O comitê de responsabilidade socioambiental, como a gente chama Uhum, no escritório, sempre existiu. Então, alguns sócios e pessoas da área jurídica, das áreas institucionais, que tinham afinidade no tema, que gostavam e tinham interesse em trabalhar em ações sociais, criaram isso de maneira orgânica dentro do escritório. É, e aí, com a evolução do escritório e com a evolução de todas as nossas estratégias, tanto de diversidade, só por parênteses, diversidade, a área de diversidade a gente criou em 2022, uhum. depois do primeiro resultado da pesquisa também, de 21. Olha que interessante, quer dizer, já vem como Uma demanda, Isso né? já veio Uhum. solidificar nossas assim, questões que a gente tinha sobre a área, então acho que isso solidificou e a gente acabou implantando a área em 2022. Então,
como essas áreas foram andando e evoluindo, que em paralelo, a gente entendeu no ano passado que faria muito sentido a gente instituir uma área que a gente chama hoje de responsabilidade socioambiental. Uhum. Então, hoje, essa área tem uma formação um pouco diferente, né, da originalmente que a gente tinha, que eram só as pessoas que estavam mesmo interessadas no tema e não tinha uma institucionalização, uma agenda, uma definição ali de processos. Hoje a gente estruturou isso de uma maneira em que a gente tem uma agenda mínima, então a gente tem ali, pelo menos dentro do nosso ISD, um projeto prioritário mínimo que a gente está atacando. Então, dentro da parte ambiental, a gente está se organizando aqui para os relatórios de emissão de efeitos de gás estufa. A gente, dentro da área S, a gente praticamente acoplou a área de diversidade e inclusão nisso, então a gente tem feito muitas ações dentro de diversidade que se relacionam ali com essas questões sociais, enfim. E na parte de governança também, a gente definiu um projeto ali para falar sobre cadeia de valor de fornecedores, como é que a gente também pode influenciar nisso. Definimos um propósito dentro da área de responsabilidade socioambiental do escritório. A gente tem uma veia muito forte para a educação, para a formação, né? Então, assim, poder contribuir para ter uma sociedade mais inclusiva, mais justa. Dá um exemplo, Camila. Algum programa? A gente criou, por conta da mudança, né, na formação do comitê, hoje a gente tem um comitê que ele está mais atuante em projetos específicos e em grupos de trabalho aqui, como eu dei esses exemplos para vocês. Mas a gente criou o programa de voluntariado, né, para que todo o escritório também se sentisse parte, participasse e tivesse conectado com essa estratégia, já que a gente teve essa mudança de formação do comitê que era mais espontânea. Então, no nosso programa de voluntariado, a gente pediu para as pessoas também participarem, escolherem o logo, votarem, para gerar esse engajamento, para que elas também se sentissem pertencentes dessa construção do programa. E a gente teve uma primeira ação agora, no comecinho desse ano. A gente foi até a Tuca, não sei se vocês conhecem, eles trabalham, né, com crianças que estão fazendo tratamento de câncer. A gente fez uma arrecadação dentro do escritório, coletivamente, de materiais escolares, né? Para que a gente apoie a sala de educação deles. Então, assim, era super importante, porque as crianças, algumas delas precisam ter professores lá particulares para conseguir cumprir a grade. Então a gente foi até lá em loco, levamos mais de 10 voluntários, levamos esculturas de balões, foi uma manhã mais lúdica, levamos café da manhã também para os acompanhantes, para essas crianças. Então ter o envolvimento das pessoas lá participando, ver o orgulho, né? O quanto isso gera de pertencimento das pessoas entenderem que o escritório de fato valoriza e que tem essas ações que se conectam com os propósitos individuais e os valores individuais deles, acho que faz muita diferença, né? Então, a questão do comitê, e até por que essa área ficou dentro, né, de recursos humanos e ficou comigo? Porque a gente está falando aqui de questões não só de sustentabilidade dentro do escritório de estratégia, mas o quanto isso impacta no propósito e no engajamento que as pessoas têm com a empresa. Então, acho que isso tudo acaba se conectando, né? Então, assim, tem uma relação muito forte ali das ações que a gente faz. A gente percebeu que a mudança nessas ações e o engajamento que as pessoas tiveram foi diferente também. Elas se sentiram mais participantes e até então os resultados têm sido muito bons. E no sentido assim da inclusão, por exemplo, dentro do escritório, quer dizer, vocês têm práticas, programas estabelecidos nesse sentido. A gente tem, enfim, como eu falei, né, desde 2022, essa área voltada para a diversidade, equidade e inclusão. Hoje nós temos grupos de afinidade, então a gente já tem os 4 grupos de afinidade que a gente trabalha nisso. A gente para a inclusão LGBT, racial, gênero e pessoas com deficiência. Então, assim, hoje, como é que funciona? Todos os grupos, eles são de voluntários. Os temas que a gente trabalha nos letramentos, as indicações de palestrantes acabam surgindo, né, desses grupos, das discussões que esses grupos têm. A gente traz pessoas de mercado, então a gente já trouxe vários nomes de mercado para fazer as palestras dentro do escritório. A gente tem rodas de conversas em que as experiências dos nossos próprios integrantes são compartilhadas ali, tem um momento de troca. Então a gente tem diversas ações mais voltadas para essa questão de letramento, mas a gente também vem mudando
políticas e processos internos, né? Então, assim, Para contratação? não só para contratação, eu posso dar um exemplo aqui, a definição de paridade de gênero no comitê executivo. Isso foi uma decisão estratégica institucional a partir da nossa maturidade com relação ao tema de diversidade. Então, outro exemplo que eu posso... Isso é recente, Camila? Acho que já tem uns 2 anos, se não me engano, mais ou É menos. recente, é pós-pesquisa. Sim, pós-pesquisa, com certeza. Uhum. Então, acho que tem várias ações que, através do que a gente aprendeu nesse processo de diversidade, a gente vem consolidando. Então, a gente tem um banco de talentos para pessoas com deficiência, a gente trabalha vagas afirmativas ou prioritárias, né? Prioritárias que a gente disse assim, prioritariamente, mas não exclusivamente de diversidade. A gente tem parcerias com várias instituições, a gente participa, né, das alianças jurídicas de gênero, de raça, iniciativa empresarial para equidade social, racial. Então, tem uma série de questões que a gente trouxe para um contexto em que não eram ações isoladas, que fazia parte de um contexto, que isso estava amarrado com a cultura do escritório, dentro da nossa estratégia. Então, acho que isso faz bastante diferença. Lina, do ponto de vista de quem pesquisa, né, tem sempre uma percepção, sempre não, mas ainda tem uma percepção ali, né, dos mais tradicionalistas, que tem muito romantismo nessa ideia do ambiente de trabalho que precisa agradar as pessoas para que a empresa seja eficiente e chegue aos seus resultados desejados. Né? A gente está ouvindo a Camila falar de um lado prático da história. Né? Como é que você vê isso? E como é que você responde a essa ideia do romantismo? Bom, as empresas querem sempre, claro, mostrar que ela tem o melhor ambiente, precisa atrair talentos, os melhores talentos. Ela também precisa manter essas pessoas, né? Mas a gente sabe que o dia a dia não é só isso, né? Então não basta ter só a intenção da empresa, porque no dia a dia as pessoas se relacionam, as pessoas conversam, as pessoas, né, têm conflitos, têm discussões importantes. E a ideia é gerenciar. Nenhum ambiente é perfeito, né? A gente sempre diz, não tem uma empresa ideal que a gente pode construir aquele, né, com aquela perfeição. Mas o que a gente tem, né, é aquele ambiente em que as pessoas são, né, humanas e vão, né, ter os seus problemas. Então, cada pesquisa, né, aparecem questões diferentes, mas com maturidade. Então, a gente sabe que a cada ano os problemas são diferentes, mas eles são afinados, né? E é isso que é importante, como que a gente cresce com tudo isso, né? É claro que a empresa vai idealizar um espaço em que, né, a liderança está toda capacitada, em que todo mundo está consciente, né, das suas responsabilidades, entre outros fatores, mas o dia a dia, né, a gente sabe que nem toda contratação é correta, nem todo processo, né, ele é visto como justo na visão das pessoas, e a empresa precisa ajustar tudo isso com a sua gestão. Perfeito. Uma dica final aqui para quem está acompanhando a gente nesse programa, que a gente já deu muita informação, né? Camila, para a gente se despedir dos nossos telespectadores. Eu acho que, como a Lina acabou de falar aqui, né, sobre essa importância, né, eu acho que a principal dica é ter a corresponsabilização dos líderes, dos sócios, no caso de escritórios, da nossa liderança institucional durante todo esse processo, né? Então, assim, não é um assunto só de RH e não é um assunto só das pessoas. Então, eu acho que se a gente encarar isso como, de fato, algo que gera valor dentro do escritório, que isso vai gerar resultado, que não é só uma questão de avaliar se as pessoas estão as pessoas mais felizes são mais produtivas, elas tendem a trabalhar melhor, elas tendem a fazer com que a sua reputação, a sua imagem como escritório também se reflita nisso, né? A gente tem uma tríade dentro do escritório que fala sobre cultura, negócios e marca. Então, assim, é isso, né? Se as pessoas dentro do Lobo de Riso,
genuinamente sentem que é um ambiente respeitoso, que eles gostam de trabalhar lá, se esses valores estão compartilhados, isso vai se refletir na interação dele com o cliente, isso vai se refletir na reputação do escritório, nós com os fornecedores, com os parceiros, enfim. E isso você tem lá medido. Sim, eu acho que isso a gente tem hoje com alguma segurança medida. Resultado, de verdade. De verdade. Na hora que passa ali, que o financeiro passa aquela linha, vocês colaboraram Eu acho que para o sim. aumento do resultado? Eu acho que sim, né? Eu acho que acho que a gente não consegue medir ações isoladas, né? Eu acho que a gente tem que entender que isso faz parte de um contexto e que tudo isso ajuda sim a mexer o número, mexer o ponteiro, o resultado no final. Então, assim, todas as pessoas participantes e se sentindo ali atuantes nisso, responsáveis por isso também, acho que isso é fundamental. A gente costuma dizer que é a gestão integrada, né? Exatamente. Então, é quando o clima, o ambiente caminha junto com toda a gestão. E o meu recado final é convidar as empresas para participarem. É um processo em que enriquece muito, né, pro que a gestão de pessoas faz numa organização. Eu que já estou há muitos anos trabalhando nisso, né, vejo histórias fantásticas, né, de crescimento, de evolução. E, né, gostaria que, para quem, né, tivesse oportunidade, via lugares incríveis para trabalhar, né, a pesquisa aqui a gente dá todo o apoio necessário para que a empresa siga bem, né, e consiga desfrutar de todo o resultado. Vamos lá, pessoal, animados para mais um ano de FIA Lugares Incríveis para Trabalhar. Obrigada, Camila Sato. Obrigada, Lina Nakata, pela participação, pela oportunidade dessa conversa ótima. Obrigada, eu que agradeço.